Olá, amigos, sejam bem-vindos ao podcast Pode Integrar, episódio de número 4, onde nós vamos estar abordando a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e eu tenho a honra de contar aqui com a presença do Dr. Eduardo Delgado Assad, que foi pesquisador da Embrapa e hoje está na Fundação Getúlio Vargas, Getúlio FGV, GV Agro. Dr. Eduardo Assad, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui, trazendo a sua experiência, uma longa experiência de vida nesse quesito aí das mudanças climáticas, trabalhando com as tecnologias, trabalhando com a parte de modelos que você trabalhou, passou pela Secretaria de Mudanças Climáticas do Ministério da Agricultura, e hoje você está aí como diretor da Fauna Projetos e também professor da Fundação Getúlio Vargas, que nos orgulha bastante. Eu que te conheço desde a Embrapa Cerrados, há um bocado de anos atrás, a gente não pode falar se não denuncia a nossa idade, né, doutor Eduardo? Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço a vocês o convite, o honroso convite, de estar discutindo isso aqui, esse assunto aqui. Foi um assunto que foi deixado meio de lado durante muitos anos, e a gente insistindo na necessidade de discutir essas coisas e mostrando o quão perigoso pode ser esses eventos, essas coisas que estão acontecendo com o clima brasileiro, o clima nacional, mundial. Então, é muito bom poder, mais uma vez, dizer, olha, atenção, pessoal, abre o olho. Quando você fala isso, Eduardo Assad, eu que te conheço, e venho acompanhando todo o seu trabalho, que é louvável, mas você mais ou menos é aquele médico que fala para o cara que está meio acima do peso, olha, você tem que fazer jejum, você tem que malhar, você tem que fazer exercício, você tem que fechar a boca, e o cara não quer escutar, não é mais ou menos isso? É uma coisa que a gente sabe que precisa fazer, mas não quer fazer. Quanto mais tempo começa para começar, mais difícil fica a situação, né, doutor Eduardo? Manter, arrumar, botar as coisas nos eixos, né? Agora, é isso mesmo, você tem razão, a gente está alertando há muitos anos. O primeiro trabalho que a gente soltou sobre esse assunto foi em 1988, já alertando para os problemas que poderiam aparecer no futuro. Muito bem, mas vamos lá, é praxe aqui eu te fazer aquela pergunta, quem é Eduardo Delgado Assad? Bom, vamos lá, eu tenho muita dificuldade de falar de mim, mas vamos lá, eu formei em Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, em 1979, faço parte da primeira turma de Engenharia Agrícola da Universidade de Viçosa, depois fui tendo algumas oportunidades na vida, entre elas poder fazer mestrado e doutorado na França, no período de 82 a 87, o que me permitiu olhar com mais detalhe essas questões de monitoramento de clima, risco climático, todas essas coisas que nos afligem hoje. Depois voltei para o Brasil, entrei para a Embrapa em 87, e logo que eu voltei, a gente começou a trabalhar em cima de uma coisa que eu, naquela época, não imaginava que ia virar o que virou. Nós começamos a trabalhar, então, no zoneamento agrícola de risco climático, que foi uma peça importante para o crédito rural brasileiro, uma vez que as informações climáticas que o Ministério da Agricultura colocava, principalmente do Proagro, estavam nas páginas policiais. E aí o pessoal do Ministério falou, a gente precisa resolver isso, você tem como fazer? Eu falei assim, eu tenho, com a equipe que a gente tem aqui na Embrapa, a gente consegue, e começamos a desenvolver o zoneamento de risco climático. Essa coisa começou a funcionar em 1996, quando foi feita, você vê, de 87 para 96, foi quando a gente conseguiu implementar o risco climático. Passou, num primeiro momento, por uma pressão muito grande, principalmente dos órgãos financeiros, e depois, quando se mostrou a efetividade disso, esta política pública está aí até hoje. São 26 anos de ciência e tecnologia orientando o agricultor, como é que ele faz para plantar, onde plantar, quando plantar, o que plantar, para evitar perdas. A turma mais nova que me substituiu está na frente disso. Eu continuei, então, nessa linha, trabalhando com isso e trabalhando muito com as questões de mudanças climáticas,
O primeiro trabalho que a gente fez foi sobre café, em 2004. Muita gente achava que a gente ia acabar com o café no Brasil, e a gente insistia, não, nós queremos salvar o café do Brasil, não tem que acabar. E aí a coisa foi andando, fomos continuando com isso, formando gente, orientando teses, trabalhando com as universidades, com o INPE, com várias Embrapas, várias unidades da Embrapa, e criando uma cultura de mudança do clima. E que gerou, posteriormente, já nos anos 2009, 2010, a agricultura ABC, agricultura de baixa emissão de carbono. Foi esse grupo que foi responsável pela criação dessa agricultura de baixa emissão de carbono, que virou também uma política pública. Em 2010, 2011, teve dinheiro para financiar isso, mas ninguém acreditava nisso. Tanto é que a efetividade e o uso dos recursos para a agricultura ABC sempre foram meio que boicotados. Até o dia que a ministra Tereza Cristina chegou, foi a única autoridade oficial do governo, da agricultura, que falou em alto e bom som: as mudanças climáticas vão trazer perdas irreparáveis para a agricultura brasileira. Foi o primeiro que falou isso. E logo depois ela permitiu a continuidade da agricultura do ABC+, que é a única política pública que permite que mitigações sejam feitas nessa linha. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado disso. Zoneamento, agricultura ABC, formando gente, trabalhando com modelagem climática, e apesar de todas as marés contrárias ao que a gente fazia, principalmente trabalhando com gente com muita má fé, que dizia que não existe mudança climática, que ludibriava os agricultores com isso, até hoje, são o que a gente chama de negacionistas. E aí, quando perde muito, fica todo mundo preocupado. Eu fico tranquilo, estou com a minha consciência tranquila, porque tem 35 anos que nós estamos falando. Essas coisas estão acontecendo e nós temos que nos preparar para isso. Então, essa é um pouco a minha trajetória. Depois na FGV, no curso de mestrado em agronegócio. Hoje eu estou lá no Observatório da Bioeconomia, continuando a trabalhar com fatores de emissão. E nesse meio tempo aí, teve uma atividade que também me enche de satisfação, que foi coordenar o 4º Inventário Nacional de Gás de Efeito Estufa, que colocou o Brasil com os dois pés nessas discussões de mercado de carbono, quanto que sequestra, quanto que emite, como é que a gente faz isso e como é que a agricultura participa disso. Então, assim, é isso. Um pouco a minha trajetória. Esse sou eu. Tá bom? Maravilha. Você não tem bola de cristal, mas eu abri hoje, né, o dia com as notícias de que o Ministério da Agricultura está tendo que acatar pedidos, né, de dívida do produtor sendo prorrogadas por causa das intempéries desse ano, né, Eduardo? Então, aquilo que você falou aí... Olha, é a 6ª vez nessa minha trajetória de vida profissional, é a 6ª vez que fazem isso. Ou seja, não era para fazer. Não era para fazer. Se a gente conseguisse transmitir corretamente, eu não me isento de culpa nessa transmissão de conhecimento, não era para ter essa perda toda. Então, enfim, vamos lá, vamos em frente, vamos tentando consertar o caminho. Exato. Você me colocou, né, numa situação que eu sou obrigado a falar, que essa questão de comunicação no nosso segmento do agro, ela é ainda bastante precária, né, Eduardo? A gente precisa trabalhar mais forte, até porque você falou também das tecnologias ABC, são um conjunto de práticas excepcionais. Nenhum país tropical do mundo tem isso, e ainda por que todos os produtores não as adotam? Porque falta uma série de coisas, né? Claro. Eu acho que as primeiras experiências que a gente teve nos anos 90, uma dessas práticas, que é conhecida no Brasil, foi o plantio direto, é uma das que a gente preconiza. Então, você tem aí, apesar de não termos números muito exatos sobre qual é a área que usa um plantio direto de qualidade, nós temos uma expansão enorme dessa coisa. Então, a primeira foi essa. Outra, mais antiga que o plantio direto, foi a fixação biológica de nitrogênio na soja. É um dos poucos países do mundo
que não põe não deve pôr tem gente aí que recomenda, aí eu digo aqui para meus ouvintes aí, os nossos ouvintes, não precisa pôr nitrogênio em soja. Ela funciona muito bem sem adubação nitrogenada. Tem mais de 30 anos que a Embrapa fala nisso. E aí vai sair aí também novas bactérias fixadoras para milho, para forrageira, enfim, está no forno. Esse foi o segundo, o terceiro foi a integração lavoura-pecuária. O primeiro experimento que a gente colocou no campo, que eu lembro que eu participei, eu fui lá ver a instalação disso, foi em 1996, em Uberlândia, perdão. Estava lá instalado com resultados maravilhosos. Só que a gente não tinha na cabeça ainda que aquilo ali sequestrava carbono. Entendeu? Aí começamos depois a verificar, ganha produção, ganha produtividade, sequestra carbono e mitiga os efeitos da mudança do clima. E tem mais uma série de outras aí que a gente pode ir conversando no caminhar aí da nossa conversa. Maravilha. Bem, muito bem. O que te traz aqui é falar de mudança climática. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, conceituasse, explicasse para os nossos participantes, nossos ouvintes, né, o que são essas mudanças climáticas. As primeiras informações que surgiram do ponto de vista científico na nossa área, aqui na nossa região, vamos dizer, no mundo ocidental, é do ano 1700 e pouco, quando um cientista chamado Arrhenius falou, a Terra está esquentando. E pode aumentar 2, 3 graus até determinado horizonte temporal. Ele não tinha muita informação, mas ele sabia que a gente tinha, se a Terra tinha naquela época 27 graus, 15 graus no seu invólucro de atmosfera, é porque existia alguma coisa que esquentava a Terra. E ele foi um dos primeiros a falar sobre efeito estufa. Então, quer dizer, se não tiver o efeito estufa, a temperatura da Terra seria menos 15 graus. A gente não ia estar aqui. Temperatura média. Como nós temos CO2 na atmosfera, nós temos moléculas que estão na atmosfera que permitem que ela se aqueça, nós temos hoje, então, uma temperatura média de 15, 16 graus no planeta inteiro. Depois, essas coisas foram avançando, nós tivemos outras conversas interessantes do ponto de vista científico, medições, como é que isso é feito, e surge, então, uma mudança importante no caminho da humanidade, que foi a Revolução Industrial. E na Revolução Industrial, a gente começou a emitir com uma velocidade muito grande esses gases que compõem a atmosfera e que têm um poder de aquecimento muito grande, que são esses gases de efeito estufa que tanto se fala por aí. No início era pouco, depois a gente transformou tudo, quase tudo que nós temos hoje no nosso mundo vem do petróleo, e isso tudo emite uma quantidade absurdamente grande de gás de efeito estufa, o que está provocando o aumento dessa temperatura do planeta. Então você tem, sim, uma mudança na temperatura no horizonte de 100 anos. 100 e poucos anos, a temperatura já subiu mais de 1,5 graus. Aí as pessoas chegam e falam assim, mas não, aqui está um frio danado, nevou aqui, cadê aquecimento global? O cara confunde tempo com clima. Tempo é o estado instantâneo da atmosfera. Clima é o comportamento de uma determinada região ao longo de um determinado período de tempo. A gente normalmente usa 30, 40 anos para ver qual é o clima de uma região. Se não tivesse mudança climática, esse clima não estava mudando. E o que nós estamos vendo? Chuvas mais intensas, com mais frequência, nós estamos vendo temperaturas, ondas de calor, foram 9 ondas de calor no Brasil o ano passado, e muitas outras, a gente está acompanhando isso há algum tempo, a frequência de ocorrência dessas ondas de calor é muito grande. Então, do ponto de vista instantâneo, o que é que nós temos? Nós temos aquele estado da atmosfera. Veranico, chuva intensa, etc. Isso não caracteriza a mudança do clima. Quando você vai para a sazonalidade, em períodos maiores, 6 meses, 1 ano, você entra com esses vetores que estão dependentes da temperatura do oceano. Aí vem o El Niño, vem o Laninha,
que provocam, então, distúrbios muito fortes em todo o planeta. Isso é mudança climática? Não. Nós tivemos, nos últimos 72 anos, 26 El Ninhos, 25 Laninhas, e desses 26 El Ninhos, 4 foram tão fortes, ou mais fortes, do que esse que aconteceu aí. Mas então, por que não teve perda nesses outros que passaram? Porque você não tinha o vetor da mudança do clima e do aumento da temperatura tão forte como aconteceu esse ano. Temperaturas muito fortes. Tá? Então, você tem a condição instantânea, o estado e a sazonalidade, e o comportamento do clima ao longo de décadas e de séculos. São nesses momentos que a gente detecta a mudança do clima. Está acontecendo? Está. A gente já viu o aumento, quando eu estudei em Viçosa, lá em 1979, a concentração de CO2 na atmosfera é de 320 partes por milhão de CO2. Hoje é 420. Então, no horizonte de 40 anos, a gente aumentou muito a concentração de CO2. Outra coisa importante, a temperatura do planeta no início, 1890, até hoje, a gente já tem informações claríssimas. Ela já subiu 1,2 grau, 1,2 graus. E eu acho que o pessoal está sendo modesto, porque o INPE já deixou claro, e já fez algumas modificações, dizendo, 100% de chance que no ano 2050 a gente atinja, aqui no Brasil, uma temperatura igual ou superior a 2 graus. E aí, pô, e daí? O que significa isso? Vou diminuir a bermuda, não sei o quê. Não. A ciência explica o comportamento da nossa produção agrícola e da fisiologia dessas plantas muito bem até 2 graus de aumento de temperatura. Acima de 2 graus, não. A gente depende de muita coisa para ver o que vai acontecer. E aí, o que você começa a ver? Perda de produtividade, falta de água, chuvas intensas, enfim. Tentando resumir aqui em 4, 5 minutos o que são as mudanças climáticas, é isso. Não se enganem. Quando falarem que não tem mudança climática, perguntem qual é o seu horizonte temporal. Se for um dia, é tempo. Se for um mês, é sazonalidade. 6 meses é sazonalidade. Se for 10 anos, é mudança do clima. Maravilha, excelente. Eu vi há um tempo atrás também um estudo da Embrapa Cerrados fazendo uma análise de 40 anos aqui, usando fonte de informações de uma estação de Formosa, mostrando que houve sim, né, redução da precipitação e elevação da temperatura. Eu creio que você deve ter acompanhado isso, talvez até trabalhado nesse grupo, e a gente percebe. Eu estou aqui, Eduardo, há 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos aqui no Cerrado, e eu acho assim, é precipitado falar algumas coisas de aquecimento, etc., mas que a gente percebe que mudou bastante o período de inverno, o início das chuvas, a tal da chuva do caju ou da manga, né? Os veranicos que normalmente aconteciam em janeiro, eles já não têm data marcada para acontecer mais, e se eles eram, assim, a ausência de chuva no período de uma semana, às vezes eles estão sendo de 3 ou 4 semanas, num período que dezembro, que era o mês mais chuvoso aqui para nós, dezembro, janeiro. Então, eu diria que a gente tem percebido essas alterações, como você falou, de chuvas torrenciais, essas ondas de calor. Olha, nesse ano passado, no mês de setembro e outubro, a gente percebeu aqui que foi calor de tirar pica-pau do toco, como diz o caboclo. Então, eu acho que você explicou muito bem o que são as mudanças climáticas. Você falou um pouquinho das causas, mas eu gostaria de saber se você tem, né, algo mais a acrescentar nessas causas que estão provocando as mudanças. Principalmente, nós temos, se você olhar, o que aumenta esses gases de efeito estufa no planeta? De uma maneira geral, 70% dessas emissões vêm dos combustíveis fósseis. Esse é o grande peso dos combustíveis, por isso que se fala tanto em transição energética hoje. Nós temos que mudar a nossa matriz energética, isso é uma parte. 70%. 30% é agricultura e mudança de uso do solo.
E aí começa, mas espera aí, como é que é isso? Não, nós temos que mudar também o nosso padrão de produção. Por exemplo, a gente tem que sair um pouco daquela ideia de que se eu botar muito nitrogênio, eu vou produzir muito. Sim, vai produzir muito, mas vai emitir muito óxido nitroso, e isso vai trazer consequências para o aquecimento. Então, a busca por exemplo, bactérias fixadoras de nitrogênio é uma coisa importantíssima para você diminuir o peso da agricultura, né, nessas emissões. A emissão da fermentação entérica do boi também, porque ele emite metano. E o metano ele é 28 vezes mais forte em poder de aquecimento do que o CO2. O nitrogênio, que é emitido na forma de óxido nitroso, é 260 vezes mais forte que o óxido nitroso. Por isso que muita gente fala que, nossa, agricultura, temos que mexer nisso. Temos sim, mas não se esqueçam, o grande problema está nos combustíveis fósseis. E quem emite uma tonelada lá de combustível fóssil são os países desenvolvidos. São eles que são responsáveis por esse aquecimento que está aí. No Brasil, se você pegar esses 30% de emissão global, como é que a gente pode dizer? 70% das emissões no Brasil vem dos combustíveis, dos fertilizantes sintéticos, da fermentação etérica e do maior problema que nós temos no Brasil, que é o desmatamento. Tá certo? Então, o grande problema nosso, se a gente parar o desmatamento, e nós temos que parar com o desmatamento, a gente se equilibra nessa questão e ganhamos muita coisa, principalmente em termos de produtos limpos, poucas emissões, emissões mais baixas, e a gente está vendo que no comércio internacional o que se busca é isso. Então, essas são as causas. As emissões que vêm dos combustíveis fósseis, principalmente, e carvão, né? É incrível que a Alemanha, que marreta tanto o Brasil com relação às emissões, ainda aumente o seu consumo de carvão. Aí fica difícil você conversar com esses caras. Vai falar mal de mim? Eu que vou falar mal de você, pô. Melhora a sua matriz aí, porque aqui nós estamos trabalhando para melhorar. E podemos provar. Mas o grande problema nosso, que pega em todas as discussões que a gente participa, dentro e fora do Brasil, chama desmatamento. Te dou um exemplo. Um pasto degradado, ele emite 0,5 tonelada de carbono por hectare ano. Um pasto degradado. Uma área de cerrado desmatada, que você desmatou, ela vai emitir mais de 100 toneladas de carbono. É muita coisa. Então, nós temos que procurar diminuir isso. Eu nem entrei na Amazônia, que chega a 150 toneladas de carbono. Então, esse é o nosso... É aí que está a fragilidade do Brasil, onde a gente entra com um componente muito forte nas causas do aquecimento global, que é o desmatamento. Maravilha. Depois a gente vai falar, eu vou perguntar para você, né, essa questão desse programa do governo que é a recuperação ou restauração de áreas de pastagens degradadas, né, que vem sendo preconizado, inclusive, para a agricultura ABC+, que a gente pode ampliar a nossa produção com a recuperação de pastagens degradadas sem provocar desmatamento. Mas eu gostaria que você abordasse um pouquinho de como esses efeitos da mudança climática pode afetar o nosso globo terrestre, né? Eu já vi estudo seu falando do café, falando da cana, de outras culturas, inclusive a produção animal sendo afetada, né? E como isso pode afetar o globo, como pode afetar as cidades e como pode afetar o campo, a nossa vida do produtor no dia a dia. Olha, se você olhar, vamos começar do mais simples para o pior. O mais simples seria aquelas que já são coisas fortíssimas, seria identificar aqueles hotspots. Quais são as regiões do planeta que vão ser mais afetadas pela mudança do clima? Então, nós temos até então uma concentração muito grande, por exemplo, na Amazônia, vai aquecer, já está aquecendo e pode virar savana, e nós temos no semiárido. São os dois hotspots brasileiros de aquecimento. E aí, quando você vai para o cinturão seco da América Central, vai para a África, tudo isso vai ser um problema sério
Já está sendo um problema sério no aquecimento. E está surgindo uma coisa aí, a gente não fala muito, porque é algo que a gente não controla, é o derretimento lá dos países, do gelo dos países mais ao norte. Então, estou falando de Sibéria, que é do tamanho do Brasil. Tá? Se você derreter aquele gelo que está lá, você vai liberar uma quantidade de metano, e já está acontecendo, uma quantidade enorme de metano, que vem do que chamam de permafrost, e esse negócio vai jogar metano na atmosfera. Então, como é que a gente faz? Né? Então, tem que congelar aquilo de novo. Não sei como é que nós vamos fazer. Esse seria, assim, um alerta muito forte para o derretimento do gelo e um alerta para os hotspots. Agora, o pior de tudo, que eu acho, e a gente não está dando muita bola para isso, poucos países no mundo estão vendo isso, é o aumento do nível do mar. Esse derretimento da Groenlândia, do Polo Sul, do Polo Norte, isso está provocando um aumento no nível do mar. Ah, mas é muito pouco, 2, 3 milímetros, 10 milímetros por ano. Isso tem provocado erosões costeiras fortíssimas. E no Brasil, por exemplo, mais de 80% da população mora no litoral. Então nós temos que criar planos de contingência para evitar que isso aconteça lá. Um dos poucos países do mundo que já montou o seu plano de contingência, porque também, né, o nosso pequenininho, é a Holanda. Ela já tem mas já está discutindo o que vai acontecer lá na frente, porque eles acham que a coisa está ficando feia. Recentemente eu participei de uma discussão com o pessoal da Inglaterra que queria ver isso, como é que eram os impactos econômicos da mudança do clima no Brasil, para lá, daqui 100 anos, e a gente começou a conversar. E eu comecei, mas por que vocês têm interesse aqui? Vocês não estão preocupados com o que vocês estão fazendo lá? Não, porque nós estamos com modelos aqui que apontam que até o ano 2300, olha o que os caras estão pensando. 2300, o nível do mar vai subir 7 metros. E subir 7 metros significa que o rio Tâmisa vai subir mais de 7 metros. Londres desaparece. Você entendeu? Então, esse tipo de ação preventiva que a gente tem que botar na nossa cultura. Nós temos que começar a trabalhar para evitar que isso aconteça. Então, é para isso que serve a ciência. Soltar esses alertas, analisar isso melhor. Ah, mas isso é um exagero. Tá, meu amigo, é um exagero, mas vamos tentar ver. A gente falava que as ondas de calor viriam, e tá, isso é um exagero. Aconteceu, o ano passado. Eu lembro que um desses negacionistas foi numa comissão aí, dessas da Câmara, e falou no dia 4 de setembro. Não, estão exagerando. Muito difícil ter chuva forte no Rio Grande do Sul. 2 dias depois, deu uma chuva de 300 milímetros. Aí o cara sumiu, ele desapareceu. Então, quer dizer, essas coisas. Tenta convencer, mas não avança. Então é isso, a gente tem essas coisas todas. Para mim, a principal consequência e o principal desastre que a gente pode vir a ter é na região costeira com o aumento do nível do mar. E, Eduardo, sobre as culturas, por exemplo, você comentou inicialmente sobre o café, sobre o que pode afetar essa elevação de temperatura, por exemplo, deslocar as culturas ou reduzir a produtividade, o que poderia acontecer? Não só as culturas, como a parte animal também. Sim, são várias situações, né? A primeira delas é o que a gente chama do princípio da inação. Não está acontecendo nada, deixa aí que a coisa se resolve por si só. Bom, no café, na laranja, café, laranja, feijão, a temperatura elevada provoca abortamento de flor. E aí você tem perda de produtividade. Então, o que é preciso fazer? Você buscar situações mais amenas, regiões mais amenas, com temperaturas mais baixas, para você produzir isso. No caso do café, como ele já trabalha muito, ele produz muito em zonas de montanha, é subir o morro. Curiosamente, em 2010, eu fui apresentar esse trabalho do café lá na Guatemala, e ninguém combinou nada. Eu fui lá apresentar, me pediram para apresentar o trabalho do Brasil, eu mostrei, aí vem Guatemala, Costa Rica, México, Colômbia, com os mesmos resultados.
e a gente não combinou nada. E todo mundo dizendo, olha, vai ter um deslocamento do café para a produção em altitude, porque ficar baixo não vai dar. Então, esse era o caso do café. A laranja está tendo problemas sérios de deficiência hídrica nessas regiões onde você tem a grande produção de laranja no Brasil. Como é que faz? Como é que se desloca uma planta de produção de suco de laranja do tamanho da que tem Matão, da Fundecitrus, da Citrosuco, um negócio enorme, tá? Para regiões mais amenas? Aí não tem jeito. Então você tem que procurar o quê? Uma outra solução. Essa outra solução não é subir o morro, não. É fazer um trabalho de manutenção da umidade do solo, com práticas que estão na agricultura ABC, ou fazer um trabalho de melhoramento genético que permita que essa laranja tenha mais resistência. Mesma coisa está acontecendo na produção de frutas temperadas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A temperatura mínima está subindo muito rápido, então você não consegue ter quebra de dormência rapidamente, no período que precisa, para você poder produzir corretamente. Então, você está buscando meios artificiais para ter essa quebra de dormência e continuar produzindo, mas isso encarece muito, tem que pensar em outra solução. A França vive um problema terrível, que foi difundido aí há uns 10 anos atrás, eu tenho um livro inteiro que fala sobre isso, que é o deslocamento da data de colheita da uva, a vendange, que eles chamam lá. Ela vai deslocar, já está deslocando 20 a 30 dias, num país que tem um inverno rigoroso. Você altera toda a logística de produção e distribuição do vinho, do mais importante produtor de vinho do mundo. E a gente brinca muito com os franceses. Meu amigo, daqui a pouco, bom, primeiro, vocês vão ter que tomar champanhe brasileira, porque o nosso espumante é muito bom lá no Brasil. E segundo, vocês vão ter que tomar champanhe inglesa, porque lá vai ter condições propícias para essa produção. Então, esse deslocamento que você está falando, ele já está acontecendo. Já está acontecendo. E no Brasil, o que a gente observou foi uma subida da soja, uma subida do milho para a região centro-oeste, que está se tornando um hotspot. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Muito bem. Bom, a gente vai continuar e eu vou perguntar para você, né, agora, como que a gente pode trabalhar na mitigação desses efeitos de mudanças climáticas? Olha, pode parecer chover no molhado, tá? Mas o que eu vou falar aqui são coisas que a gente aprendeu, eu aprendi, você aprendeu nas nossas primeiras aulas de agronomia, que chama manejo e conservação de solo e água. Com o advento do plantio direto, eu vi muitas vezes, muita gente falando, agora com o plantio direto a gente cruzou uma ponte, esquece o que estava para trás, e esqueceram o terraceamento, esqueceram as curvas de nível, esqueceram a manutenção, a conservação da água. O plantio direto dá conta de muita coisa, mas ele não dá conta de tudo. Então, hoje que nós temos que fazer um trabalho conjunto entre plantio direto e terraceamento. Ah, mas é base larga ou é base estreita? Depende da declividade que você está. Mas não abandone. Não abandone. E estava numa reunião de soja, há algum tempo atrás, uma reunião no Rio Grande do Sul, lá em Não-Me-Tox, aquela região berço da agricultura de precisão, e um consultor dos agricultores começou a falar. O grande problema que estava acontecendo com as perdas de soja era exatamente a não retenção de água, porque achava-se que, como a chuva aumentou de intensidade, o plantio direto não dá mais conta. Então, nós temos que voltar aos primórdios da nossa
dos nossos conhecimentos. Esse é o primeiro passo. Bom, proteção de solo, adubação verde, controle de acidez de solo, coisa que você conhece muito bem. E aí surge voltam aquelas ideias antigas, que era, meu amigo, o problema está na raiz. Vamos aprofundar as raízes. Se a gente aprofundar as raízes, o compartimento de exploração de água no solo aumenta. Então você sobrevive melhor a esses veranicos, que ficaram grandes, ficaram maiores. A estação chuvosa, em regiões produtoras de milho safrinha, ela está diminuindo um mês. Um mês. Olha que desastre que é para uma lavoura que já é de alto risco. Então a gente tem que tentar trabalhar com isso. Aprofunda a raiz, trabalhe com esses sistemas de manejo e conservação de água e de solo, obviamente, e principalmente vamos usar uma coisa que só tem no Brasil: integração lavoura-pecuária. E se você for um bom gestor, comece a entrar com a utilização de lavoura, pecuária, floresta. Eu sou um defensor ferrenho de fazer agricultura com árvore, porque isso vai reduzir gás de efeito estufa e isso vai auxiliar numa série de ações com relação à produção, com relação ao aumento de estoque de carbono no solo, com relação a controle de geada, controle de ventos quentes, tudo isso vai ser... A gente aprendeu também, há muito tempo atrás. Eu aprendi, quando eu estudei a climatologia, que uma das primeiras coisas que você tem que fazer para evitar geada é fazer um controle de barreiras com árvores. Primeira coisa. Nós esquecemos isso. Então, não estou preconizando a mudança de hoje para amanhã, não, mas essas grandes extensões de plantio, sem uma árvore, que a gente vê muito no Cerrado, eu participei disso, isso está fadado a desaparecer. Porque se continuar, não vai produzir. Vai ter muita dificuldade de produção. Muito bem. A Embrapa tem apresentado resultados. Recentemente eu vi um trabalho da Embrapa Pecuária Sudeste mostrando isso, né? E a Embrapa Cerrados, tantas outras unidades lá em Sinop também, a unidade específica, né, de sistema agro-silvio-pastoril tem mostrado isso, o quanto é benéfico. Eu vou até lembrar aqui de um colega da Embrapa, que talvez você conheça, Abílio Pacheco, né, que é um grande defensor e difusor da integração lavoura-pecuária-floresta. Nas apresentações dele, ele sempre fala que o vizinho dele lá, seu José, de 90 e tantos anos, fala para ele: doutor Abílio, o que seca pasto é vento. E aí, quando ele começou a trabalhar a arborização de pastagem da fazenda dele, né, hoje ele tem 100% da área trabalhada com ILPF, e é muito legal porque ele diz que a cada ano que ele foi plantando, ele foi mudando a maneira de fazer à luz do conhecimento gerado pela pesquisa. Ele falou que realmente ele percebeu essa vantagem que traz, né? E você consegue ter pasto verde no mês de agosto. E ele fala, isso não é milagre, isso é ciência. Então, né, eu também sou um defensor dos sistemas de integração e concordo com você quando você falou e tocou num ponto nevrálgico, Assad. É a questão dos terraços. Eu mesmo, né, alguns anos atrás, quando estava na Associação de Plantio Direto com o nosso amigo John Landers, que você conhece bem, eu publiquei numa revista agrícola essa preocupação, né? Por que que nós estamos desmanchando os terraços? Por que que nós levamos tantos anos para adaptar a nossa propriedade, as tecnologias do plantio direto para a nossa realidade da agricultura tropical e, de repente, nós queremos adaptar as fazendas às máquinas? Minha máquina cresceu, meu pulverizador aumentou a barra. Aí eu desmancho o terraço para não fazer manobra com o pulverizador. E a gente está vendo erosão em área de plantio direto, né? O que é um descalabro, né? É uma coisa assim muito triste, mas é isso aí. Eu gostaria que você dissesse, né, dessas tecnologias que você citou várias, qual delas ou qual conjunto delas que você acha mais efetivo na mitigação das mudanças climáticas? Olha,
No primeiro momento, eu acho que, bom, o plantio direto já está aí, ele mostra como é que funciona, mas não pode ser sozinho. Ele tem que trabalhar com integração. Então, por exemplo, se você faz um plantio direto com soja, você vai ter, durante 4 meses, produção de soja e a palha ali em cima, você garante a água. Depois a soja vai embora, e aí você passa a ter 8 meses emitindo gás de efeito estufa, sem nada. Então, não funciona, a conta não fecha. Aí se eu boto soja e milho, eu vou ter mais cobertura durante plantios e durante o cultivo, mas também continua com problema, porque nem a soja nem o milho emitem raízes com profundidade. E aí você não sequestra carbono como deveria. Então, esse carbono do plantio direto, ele vai estar próximo aí de também 0,5 tonelada de carbono por hectare ano. Aí você chega lá, e você conhece bem o nosso colega que fez isso lá na Embrapa, o Lorival Vilela, quando você pega e joga pasto, soja, milho e braquiária, a braquiária joga a raiz muito para baixo. E quando ela joga essa raiz muito para baixo, você vai garantir o aumento do carbono no solo, você vai retirar carbono da atmosfera e você vai manter um sistema mais equilibrado. Eu acredito que esse sistema ele remove em torno de 1,5 tonelada de carbono, de 1,5 toneladas de carbono por hectare ano. Então você sai de 0,5 tonelada do pasto recuperado ou do plantio direto para 1,5. Aí quando você chega e fala assim, não, mas eu tenho vento aqui e o vento seca meu pasto. Concordo. Tem um negócio aí chamado evapotranspiração, que é a evapotranspiração que é provocada que provoca isso. Você tem muito vento, uma dinâmica fortíssima de trocas gasosas entre a planta e a atmosfera e vai tudo embora. Então, peraí, então vou botar árvore. Então você vai ter fileiras de árvores, tem várias soluções que são feitas aí, mostrando como é que isso funciona, e você então entra no sistema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Em Sinop, bem interessante, você sai, o sistema que eles mediram lá sai de 1,5 tonelada de carbono por hectare ano para 4 ou 5 toneladas de carbono por hectare ano. Eu acredito que para esta agricultura comoditizada que nós temos aí na região centro-oeste do Brasil, sul do Brasil, a tendência é caminhar para sistemas integrados. Se não fizermos isso, nós estamos dando um tiro no pé. É o que eu disse, se tiver inação, continua plantando soja solteira, continua plantando milho solteiro e vai perder. Se você fizer um sistema integrado, você mitiga mais, você retira os gases da atmosfera e você consegue manter mais água no solo, mais condições de produção. Hoje estão chamando isso de uma mistura aí bastante interessante, de agricultura regenerativa. Mas a agricultura regenerativa nada mais é que são as boas práticas agrícolas que você tem hoje, juntadas com as tecnologias propostas pela agricultura ABC. E junto com isso entra o bioinsumo, entra a rochagem, essas coisas todas que a gente já tinha. O primeiro experimento de rochagem no CPAC foi de 1996, um experimento do CPAC com a Universidade de Brasília. E depois essa coisa foi... Eu vi que você entrevistou o Éder Martins, o Éder fez parte desse primeiro projeto que o CNPq financiou. 96. Quando chega em 2024, começa a ter escala. Aí todo mundo começa a falar. olha o tempo que a ciência leva para ser adotada. Bom, então isso aí é uma solução, uma coisa muito boa, e tem avançado bem. Quer dizer, a minha visão, que eu vejo com relação a isso aí, é que nós vamos caminhar para sistemas integrados. Nós temos que caminhar para sistemas integrados. Isso no caso de mitigação. No caso de mitigação, essas seriam as principais opções que nós temos pela frente. Maravilha. Bom, eu coloco, né, para você, como você está falando já parte disso, mas como a nossa agricultura tropical, ela pode contribuir, né,
dentro do nosso próprio país e também fora do país, com a adoção dessas boas práticas? Vou te dar um exemplo real que eu estou participando. Lá no Corredor Seco da América Central, são 5 países. Primeira coisa que eles bateram na nossa porta aqui, eu já estava na FGV, e perguntaram: dá para fazer o zoneamento de risco climático aqui? Nessa região? Foi claro que dá. Vamos fazer? Aí a FAO está pilotando esse projeto, onde a gente mostra como é que faz esse zoneamento e entra com práticas de mitigação e também de produção que vem lá da Embrapa Cepatsa. Então, assim, são coisas bem interessantes que o mundo está começando a conversar, buscando essas soluções. Podemos fazer isso fora daqui? Podemos fazer isso fora daqui, e principalmente nos países africanos, na América Central e América do Sul. O México está muito interessado nisso também. Quer dizer, nós temos uma tecnologia boa na mão e nós sabemos como fazer. Tá? Seria vamos dizer, seria muito ruim se o Brasil fizesse isso só para ele, né? A gente tem que mostrar isso fora do mundo. Muito bom. Se é bom, deve ser bom para todos, né, doutor Eduardo? Mas também não é bem aquela história, né? Se é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Eu lembro de ouvir isso a minha vida inteira. Aí o que acontecia? A gente trazia uma tecnologia americana para cá. Quando chegava aqui, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer na Embrapa era tropicalizar essa tecnologia, porque ela não funcionava. Aração, gradagem, 5 manejos de solo, 5 movimentos do solo que vinham da agricultura europeia, arado de aiveca, arado de não sei o quê, arado profundo. Não funciona aqui. Mas levamos quase 30 anos para romper essa barreira. Verdade. E aqui vai uma homenagem ao saudoso Alisson Paulinelli, né, que fez todo esse trabalho aí e alertou muito para essa agricultura tropical sustentável. Eu gostaria também que você comentasse um pouquinho o que o produtor pode fazer individualmente e coletivamente em relação à mitigação desses efeitos das mudanças climáticas. Eu acho que, num primeiro momento, é muito difícil a gente ficar cobrando do produtor essas coisas, porque a responsabilidade é de quem gera a tecnologia e que mostra como é que isso pode ser aplicado. Então, o que precisa ser feito é uma espécie de apoio maior ao produtor, mostrando como é que faz e faz direito. Tá? Tem gente que não quer ouvir, não ouça, mas tem gente que quer ouvir. Tá? Então, hoje, por exemplo, um número que ainda me aterroriza: 30% dos agricultores brasileiros acham que não tem mudança climática, mesmo com essas perdas todas. Esse troço, como é que pode, gente? Não está vendo? E aí você tem que chegar, é uma catequese. Meu amigo, vamos lá e tal, vamos fazer isso. Então, a primeira coisa que o agricultor deveria fazer seria buscar essas soluções. O que eu preciso fazer? O dinheiro está aí. Você sabe que o governo não consegue executar todo o dinheiro do ABC? Porque ninguém pega. Pouca gente pega. Então, se você bota lá 5 bilhões, você executa 2,5 bilhões. Falta projeto, não são feitos projetos. Então, acho que a primeira coisa é essa. A primeira coisa é buscar ver essas tecnologias, como é que funciona. Outra coisa que me chama muita atenção, e eu não tenho o menor problema de falar isso: quem faz assistência técnica, na sua grande maioria, para os agricultores, é vendedor de adubo e vendedor de veneno, né, que a gente chama de agrotóxico. O agricultor chama de veneno, a gente chama de agrotóxico. Esses caras que estão fazendo essa transferência de tecnologia, mas eles têm metas para cumprir. Estão errados? Não, tem meta. Tem que vender tantos litros de furadão, tem que vender tantas toneladas de adubo. Então, são engenheiros agrônomos que fazem isso. Orientação para o agricultor: procure a boa informação. Ela existe. Procure os centros de pesquisa. Procure as universidades. Procure os bons exemplos que estão dando certo. E aos nossos amigos que estão fazendo isso, ponham a mão na cabeça. Vocês estão matando o Brasil. Por exemplo, na minha época de agrônomo de campo, chutador de barro, numa cultura de algodão ali em Barreiras,
a gente fazia 7 aplicações para controle de bicudo. E já era exagerado. Hoje são 40. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que isso? Eu tive uma oportunidade, a gente fica até preocupado. Entrei num avião indo para Lucas do Rio Verde, um monte de agrônomo novinho. Ao invés de discutir agricultura regenerativa, manejo e conservação de solo, como é que a gente faz para melhorar a produção equilibrada, estava discutindo eficiência de molécula. Pô. Aí não, então vai para a escola de química, pô. Não vai mexer com agricultura. Então, são essas coisas que eu acho que o agricultor individualmente tem que fazer. Busque a boa informação, ela existe. E tem gente que orienta, que pode mostrar como é que faz. Talvez a gente não esteja fazendo na escala que deveria ser feita, certamente, mas tem que buscar boa informação. Quanto a coletivamente, a gente tem tido alguns exemplos importantes com o pessoal do cooperativismo, do associativismo. Você tá aqui, isso é bom? É bom. Dá para todo mundo? Dá. Então vamos, a cooperativa, ao invés do agricultor individualmente comprar o seu adubo, a cooperativa que vai comprar esse adubo, sob orientação. O controle fitossanitário, a cooperativa que vai controlar. A difusão dos bioinsumos, o controle. Gente, eu, desde criança que eu escuto falar em controle biológico de pragas. A Embrapa tem um pulverizador eletrostático que reduz em 30% a aplicação desses venenos que estão aí, agrotóxicos que estão aí. Vamos usar a palavra correta, politicamente correta, defensivos agrícolas. Os agrônomos, nós falamos em defensivo agrícola. O pessoal do meio ambiente fala em agrotóxico. O agricultor fala em veneno. Então, olha que coisa interessante. Temos que ensinar a fazer direito e trabalhar com essas associações. Maravilha. Você me lembrou que quando eu formei, Eduardo Assad, eu brinco que eu ganhei uma caneta e um pano de batida do Flávio Moscardi, que foi o nosso Paraninfo. E isso já faz tempo, e naquela época ele estava no auge do controle da lagarta da soja com a anticárcia, né? Você lembra? O Bacillus thuringiensis, né? Lá na Embrapa, em Londrina. E depois a gente perdeu um pouco isso. A transgenia trouxe uma facilidade para o produtor, né? Uma zona de conforto, mas também, né, a natureza é dinâmica. E a transgenia, os organismos se desenvolveram e essa resistência ou essa tolerância às pragas caíram em algumas variedades ou híbridos em função da repetição do uso do produto, né? Assim como você falou também no próprio herbicida glifosato, muito usado no plantio direto, e as variedades com transgenia, o produtor está plantando soja RR, milho RR, algodão RR, a natureza uma hora vai desenvolver uma população de plantas com tolerância ou resistência ao herbicida. Eu tenho uns resultados lá da Embrapa Soja mostrando que, num determinado momento, as transgênicas estavam à frente da utilização no plantio em boa área lá no Paraná. Mas aí, pouco a pouco, foi acontecendo isso que você está falando, foram perdendo resistência. Então, as tradicionais passaram a ficar à frente novamente. Quer dizer, tem que acompanhar, não adianta. Não existe uma fórmula mágica para isso tudo. Eu concordo com você que a gente, na agronomia, tem que ser um pouco mais biólogo do que engenheiro. A gente perdeu isso um pouquinho. Muito bem, eu gostaria de passar agora também, né, a uma abordagem mais focada na adaptação às mudanças climáticas. E aí eu pergunto como que a gente tem que atuar, doutor Eduardo Assad, né? Porque agora que a gente já viu, né, tudo isso que as mudanças podem trazer de negativo para nós, como que a gente vai se adaptar a essa nova realidade? Olha, são 2 caminhos que eu vejo, são 3 caminhos. O primeiro caminho é relacionado à utilização dessas boas práticas que permite que você aprofunde as raízes e você consiga sobreviver às deficiências hídricas que existem aí. Então, como é que você faz isso? Com manejo de solo. Manejo de solo adequado, buscando, por exemplo, lá em Barreiras já tem estudos da Universidade de Viçosa mostrando que o solo que mais sequestra carbono é o solo arenoso e irrigado. Isso para mim foi uma surpresa, eu falei, puxa vida.
Fiquei impressionado, porque ao fazer isso, eles estão adaptando aquela produção a esse sistema, sequestrando carbono e garantindo a produção. Bem interessante. Então, esse é o caminho do manejo de solo e utilizando os sistemas integrados. Ao fazer os sistemas integrados, você está se adaptando. Segundo caminho, o caminho da genética. Tá? Esse é um caminho mais longo, mas é o caminho onde você busca soluções, onde você vai, por exemplo, o primeiro trabalho que a Embrapa Soja fez em 2013 foi fazendo um transgênico, que eu chamava de transgênico do bem, porque ele não era tolerante a nenhum desses defensivos agrícolas, mas ele permitia que a raiz aprofundasse. Então, ele aumentou essa raiz 10, 20 centímetros, e você conseguiu tolerar mais tempo os veranicos. Olha que coisa interessante. De onde que vinha esse gene que permitia isso? Vinha do Japão, e era um gene da mostarda. Interessante. O que era interessante também é que tinha um efeito colateral aí, que até hoje eu não entendi direito, não consegui entender direito, mas que a Helicoverpa não comia essa soja. Devia ser porque a folha devia ter um gostinho de mostarda. Então, esse foi o primeiro caminho, que foi o caminho do melhoramento genético, e isso está avançando muito. Muita gente buscando situações de tolerância seca, situações... Agora, é um caminho que não acaba nunca, porque como a temperatura está subindo, como a deficiência hídrica está subindo, você vai ter que buscar soluções cada vez mais. Mas o caminho está no fechamento, na regulação estomática maior, né? O estômago tem que ficar aberto o tempo todo, e no aprofundamento de raiz. Muita gente estudando isso. Esse caminho do melhoramento genético não acaba nunca e é uma solução. Tá? Então, nós estamos indo para aí. Então, mas eu colocaria, no primeiro momento, a mudança de sistema de produção. Manejo de solo. Esse é o mais rápido, esse tem escala maior. E aí, depois, a gente parte para o melhoramento genético. O terceiro caminho, você esquece tudo que é agricultura comoditizada e vamos lá para o Nordeste. Acabei de vir de uma reunião lá, fiquei impressionado com o que eu vi. O nordestino, ele diz que ele não está combatendo a seca, ele convive com a seca. Então, ele está adaptado à seca. E aí aparecem situações que nós já estamos trabalhando a passos de cágado, mas estamos trabalhando direitinho, que é, coloca a cisterna, coleta a água da chuva. Essa cisterna, você pode ampliá-la para ter irrigação para o pequeno agricultor. Ele está se adaptando. Então, quem não tinha nada para comer, hoje esse cara tem uma produção de hortaliça, uma produção de frutas do Nordeste. Ele não está falando em uva para exportação, nem manga, não está falando em umbu, siriguela, cagaita, essas coisas todas, que ele está encontrando no mercado para isso. E está se adaptando às mudanças do clima na região que é um hotspot. Você tem áreas no Nordeste que são áreas de semiárido que estão virando áreas de clima árido. Isso é uma evolução muito forte. Você sai de 300, 400 milímetros por ano de chuva para 150. Isso é um impacto fortíssimo. Essa é a primeira situação de adaptação para pequenos produtores e agricultores de região extrema, de clima extremo. A segunda é um negócio chamado, você já ouviu falar de barraginha subterrânea? A Paulinelli tinha na fazenda dele, brotou 4 nascentes, depois que ele implantou 200. Então, você tem a barraginha, que é típica lá de Minas, surgiu lá em Minas Gerais, lá em Sete Lagoas, e você tem a barragem subterrânea. Você abre uma vala, põe uma capa de plástico nesse negócio e fecha. O que acontece? A água da chuva cai e fica ali. Então, você pode ter várias situações, 2, 3 hectares, verde o ano inteiro. Então, esse povo está se adaptando. Qual é a vantagem, presidente, quando eu vou no Nordeste e quando eu vou no Mato Grosso? É que no Nordeste eu não preciso convencer ninguém que tem mudança climática. No Mato Grosso, nossa, já cansei minha lábia lá dizendo, gente, abre o olho. Então, esse povo ali, eles estão se adaptando e um número que me chamou a atenção
é que eles tiraram 1 milhão de pessoas da condição de vulnerabilidade à seca, pessoas que morriam por conta de seca e não morrem mais. Ninguém fala nisso, né? Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. É verdade, mas você falou Mato Grosso, essa questão de mudança. Olha, eu conheço bem a região do Médio Norte lá que você comentou aí, Lucas, Sorriso, Sinop, produtores que nunca haviam perdido a safra lá, mas nos últimos anos perderam, né? E agora estão investindo em irrigação e agora estão mais conscientes, assim como no Rio Grande do Sul também, né? A irrigação está crescendo muito lá nos últimos anos em função das perdas de produção das últimas safras. Demorou para cair a ficha, como você disse, né, Eduardo? Agora, a irrigação é uma das primeiras ações de adaptação às mudanças climáticas preconizada no mundo inteiro. Agora, precisa ter água. Se não tiver água, não tem irrigação. Então, é aí que eu falei até agora no manejo de conservação de solo. No Rio Grande do Sul tem que ter manejo de conservação de água. Foi tudo desmatado. Então está na hora de revegetar para você manter a oferta de água. As coisas estão muito interligadas. Enfim, outro dia um cara chegou para mim lá e falou assim: porra, esse ano perdi 13 meses de calor, onda de calor, morreu tudo. Eu falei: pois é, lá nos Estados Unidos o cara perdeu 10 mil de um dia para o outro. Agora, você perdeu porque quis. Porque nós estamos falando há anos, plante árvore, olha a ambiência animal. Mas plantar árvore leva muito tempo. Então, bem, você prefere que os bichos morram do que plantar árvore, então os bichos morreram. E vão continuar morrendo. Então, assim, o sombreamento, a ambiência animal, a diferença de temperatura de uma área sombreada para uma área não sombreada é de 10 graus. Tá? Então, assim, é aquele negócio. Você não pode usar aquela máxima que se usa por aí, que pau e boi não convivem juntos. Não pode fazer isso. Pelo amor de Deus, o mundo evoluiu, a ciência evoluiu, as informações evoluíram, e o clima está aí mostrando, gente, cuidado. É verdade, muito bem. Eu acho que os resultados estão cada vez mais evidentes nos sistemas de integração, né, que é possível conciliar a produção animal, a produção vegetal, lavoura de grãos e também a produção florestal. Eu trabalho isso bastante, né, com o meu canal no YouTube, com as lives de LPF, e tenho insistido bastante com isso. E são muitas experiências, tanto da Embrapa, né, como de outros institutos, as universidades, você citou, as fundações e os produtores estão fazendo, né, Eduardo? Isso que é legal. Os produtores estão fazendo. Eu conheço um, por exemplo, que eu perguntei para ele, porque eu sabia que ele estava trabalhando nisso intensamente, e eu perguntei: escuta, você comparou a área que você adotou esses critérios com a área que você não adotou? Eu falei assim: claro, na área que eu adotei, na seca extrema, temperatura extrema, eu perdi 10%. Na área que eu não adotei, perdi 35%. Perfeito. Muito bem. Muito bem, o que eu gostaria de perguntar para você, né? O que você espera dos governos, e aí incluiria governo federal, estadual e até governo municipal, né? O que você espera da sociedade e também dos produtores em relação à adoção dessas medidas, né, de adaptação às mudanças climáticas? Então, podemos dividir em 3 partes. Os governos, na primeira parte, a sociedade e, por fim, os produtores. Cada um tem o seu dever a fazer. Como que eles podem... Eu acho que o papel do governo é fundamental para esse tipo de ação,
vamos dizer, quem tem a chave do cofre é o governo, mas ele tem que entender, os governos têm que entender que eles estão trabalhando com uma política de Estado. Isso não é uma política de governo. Seca não é uma política de governo, não vai acontecer, é uma política de Estado. E, portanto, ele tem que se conscientizar e ter suas secretarias conscientes desse negócio. Não tem mais sentido, a gente rodar por aí e falar para os caras que é para secretário de governo, para governador, que é mudança climática. Pelo amor de Deus. Essa fase já passou há muito tempo. Então, tem que entender, tem que ver o que está acontecendo e propor medidas, ações assertivas para fazer com que isso deixe de acontecer ou reduza os impactos. Tanto na região costeira, que vai ser a mais atingida, quanto na agricultura. Eu não consigo, outro dia eu fiquei estarrecido com a notícia que eu vi, o secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo dizia que não tinha mudança climática. Graças a Deus, esse cara foi demitido. Tiraram esse cara, você não pode ficar aqui, pô. O cara falou, não existe isso. Um engenheiro falou, pelo amor de Deus, como é que pode uma coisa dessa? Então, essas coisas que nós temos que ir pouco a pouco consertando. Os governos, olha que coisa interessante, os governos começaram a utilizar ações de financiamento, por exemplo, para a energia, para a transição energética. Em 2014, eu era secretário de Mudança Climática do Ministério do Meio Ambiente, estava numa mesa com o secretário de Recursos Hídricos do Ministério da Integração e das Minas e Energia. E esse secretário ouviu de 3 caras que estavam na mesa, você para de falar besteira, porque ele dizia o seguinte, que nunca no Brasil a energia solar ia dar certo, porque era muito cara. Eu disse, meu Deus do céu, aí tinham 3 caras lá, entre eles eu falei, você está falando besteira, você não sabe o que você está falando. Ou então você está agindo em prol da geração da hidroeletricidade, que é muito boa, mas não é a única. O Brasil, naquela época, na matriz de energia do Brasil, a energia solar era traços, energia eólica eram traços. Hoje já estão chegando mais de 15% da matriz energética. 17% é uma Itaipu. Olha o que está acontecendo. Por quê? Porque um ministro assinou uma medida provisória dizendo o seguinte, é possível sim ter geração distribuída até 1 megawatt. Qual a consequência disso? Isso é uma política de governo olhando para uma política de Estado, geração de energia. 1 megawatt é o que eu tenho aqui na minha casa. A minha conta de luz caiu 80% quando eu fiz isso. 4 anos se pagou. Então você começa a distribuir a geração, economizando para o crescimento industrial. Então não tem mais tempo, não dá mais para a gente ficar conversando essas coisas, dizendo o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Essas políticas é que eu espero do governo. Por exemplo, te dou outra. Para mim é inadmissível que a Petrobras insista no B13. Nós temos condições de ter o B100 há muito tempo. Então, por que a Petrobras não se transforma numa empresa de energia e não numa empresa de petróleo e aumente essa relação entre o biodiesel e o diesel? Isso vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a agricultura, vai ser bom para o país. Quer dizer, essas coisas que a gente ainda precisa entender quais são as forças que estão por trás disso, impedindo que a gente avance tecnologicamente. Então, esse é o papel que eu vejo do Estado. Parametrizar corretamente os problemas para redução dessa dependência que nós temos. No caso da agricultura, redução da dependência com os fertilizantes, que são importantes, a melhoria genética e de produção do nosso boi. Quanto mais rápido a gente reduzir o tempo de vida do boi, menos metano vai colocar na atmosfera e mais mercado nós vamos ganhar. Como é que faz isso? Incentivo. Isso é uma política de governo. É assim que eu vejo como as coisas têm que ser feitas. E não ficar com esse tititi, esse nhenhenhen, advogado para lá, advogado para cá, quer dizer, põe mais isso, tira aquilo. Olha quanto tempo nós estamos levando para discutir um mercado voluntário de carbono, que atinge em cheio a agricultura. Isso não tem sentido. Não vejo o menor sentido nisso. Com relação, você falou no governo, depois você falou...
A sociedade tem que ficar alerta, porque ela é a principal atingida desse negócio. É a principal atingida. Onda de calor mata. É importante que o pessoal saiba disso. Essa história do aquecimento global começou a tomar vulto quando, em 2004, na França, teve uma onda de calor muito forte que morreram 14 mil idosos. Aí todo mundo, pô, o calor está matando. E continua matando. Muita gente morre. Quem são os atingidos? Crianças e idosos. A sociedade tem que ficar atenta a isso. O que significa? Olha, atenção, as nossas cidades não podem continuar do jeito que estão. Não tem arborização, não tem redução de impacto, de ondas de calor enormes nessas cidades. Ajuda a tomar cerveja, vai ser muito bom, não vamos controlar a mudança climática, mas você vê, mas não é possível. Como é que você faz essas populações de periferia, quantidade de gente colada uma do lado da outra, sem nenhuma assistência? A sociedade tem que buscar essas soluções e tem que ficar atenta às políticas de governo. Façam direito que a gente apoia. Se fizer errado, a gente bate. Tá? Porque não pode, é o seu imposto, é o meu imposto, que está sendo usado para coisas que não estão sendo corretas. Entendeu? Então, eu acho que... quando se fala em emergência climática, nós estamos falando em vida. As pessoas vão morrer. Vão morrer. E, principalmente, os pobres e desassistidos. Esses serão os mais atingidos. Então, a sociedade tem que ficar atenta. Muito atenta. Eu vejo muito blá, 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 muita conversinha aqui, conversinha ali, mas não vejo nenhuma ação efetiva de controle, de regulação, de controles ambientais. Por exemplo, vamos lá, governo atual, impressionante que se fala de Amazônia. Só se fala de Amazônia, um pouquinho de Cerrado. Vai no Nordeste, pô. Cadê a política para o Nordeste? Cadê a política para o Pampa? E não é só, isso não é um privilégio desse governo, não. Todos os outros fizeram isso. Era só a Amazônia. Tudo bem, mas nós temos que ver os outros lados. Então, essas questões é que a sociedade tem que falar, a minha cidade está esquentando. A minha cidade está esquentando. Está inundando, está morrendo gente. E aí, governador, como é que é isso? Entendeu? Essas questões, a gente fala em sociedade participativa, negócio aqui, isso é o fim do mundo, mas não, é assim que funciona, e é assim que funciona em vários países. Tem que ter paciência. E não é colocando gente que nega a mudança climática nos governos que você vai conseguir fazer. Isso é bem complicado. Agora, quanto ao produtor, o indivíduo, ele tem que... o próprio cidadão, tá? Por exemplo, estourou a dengue no Brasil. O último encontro que eu tive com meus colegas da Fundação Oswaldo Cruz, que discutem ainda, a disseminação desses insetos por conta de calor, foi há 6 anos atrás. Já tinha um modelo dizendo, vai, dengue, chikungunya, esse negócio vai explodir, malária, febre amarela. Por quê? Porque o vetor vai se multiplicar com o calor e a umidade. Tá? Outro ciclo. Então, quer dizer, aí você chama hoje, eu achei legal, esse negócio, tá aí o governo, não, peraí, cidadão, vamos lá, ver se você tem água parada aí, porque senão a gente não vai controlar esse negócio. Esse é o primeiro momento de buscar esse controle, porque está terrível, o negócio explodiu, né? Então o cidadão tem que prestar atenção. A história de árvore não é brincadeira, não. Eu tenho uma neta de 3 anos, já andei com ela por aí, ela já plantou mais árvore do que eu a vida inteira. Entendeu? Então, é isso que nós temos que mostrar para a população, para dizer, olha, vamos cuidar do nosso futuro e o futuro dos nossos netos, né? Mudança de atitude, né, doutor Eduardo? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Bom, por fim, eu perguntaria para você, nós vamos ter a COP25 no ano que vem, em Belém. O que você espera dessa oportunidade? Será que nós vamos jogar mais uma fora ou a gente está se preparando bem? Eu não sei ainda. Eu sou meio crítico das COPs, tá?
Todas elas. Eu participei da de Durban, participei de outras aí. Eu acho impressionante o que se conversa. E como a gente fala no botequim, quando estamos com os amigos, o que se joga de conversa fora, né? Então, nós temos um problema sério, nós temos uma emergência climática, nós temos que reduzir a emissão de gás de efeito estufa. Eu torço, de coração, todo coração, que a COP de Belém não seja uma COP da Amazônia, seja uma COP do hemisfério sul tropical. Porque se for da Amazônia, não precisa de COP aqui. Tá? Ela tem que discutir o cerrado, ela tem que discutir as savanas, tem que discutir deserto, tem que trazer esse povo aqui para ver como é que nós vamos fazer para reduzir essas emissões. Tá? Então, eu tenho muito receio que isso seja o foco. Agora, saiu uma notícia aí também, não sei, que eles estão querendo dividir a COP, né? Uma parte em Belém, outra parte no sul, outra parte em outros lugares, o que me parece bom, porque você muda um pouco o foco, né, dessa questão toda de ser só a Amazônia, que eu defendo a ferro e fogo. Não se pode destruir aquilo ali, aquilo é um patrimônio da humanidade, não pode ser destruído. Agora, só pensar naquilo, né, não dá. Nós temos que pensar. A própria logística facilita se dividir, né? Fica muito complicado numa região daquela, com dificuldade de acesso, você ter uma concentração tão grande de pessoas. Eu não vi ainda as propostas que estão sendo encaminhadas para lá, mas eu tenho muito receio que essa COP seja uma COP da Amazônia, e aí não vai ser bom, não. Se não for, palmas. Vamos ajudar para fazer um negócio legal. Se for da Amazônia, que se toque nos problemas importantes da Amazônia, problema fundiário, problema de invasão, problema dos índios, e não só o problema da árvore deitada. Então, eu acho que é por aí. Eu tenho ouvido um pouco o ex-ministro Aldo Rebelo falando, né, que a gente precisa enxergar a Amazônia, mas tem uma população de 20 milhões de habitantes que está sendo negligenciada lá, é o que você acabou de falar. A gente tem que pensar nessas pessoas, em dar uma condição de vida digna para que elas possam ter acesso a esses recursos de forma sustentável. Eu acho que é por aí, né? Eu acrescento aos 20 milhões de pessoas da Amazônia, os 25 que estão no semiárido, que nem são citados. Nem são citados. Então, não é só a Amazônia. Nós temos uma população imensa no semiárido que está sendo negligenciada. Por incrível que pareça, lá não tem ONG, né, Eduardo Assad? Aonde? No semiárido. Tem. Aí, opa! A principal ação que tem lá de controle de desertificação chama uma ONG chamada ASA, Agência de Semiárido. Trabalham em mais de 1.500 municípios. É uma coisa impressionante. Mas não é discurso. Eles não estão só no discurso, eles estão fazendo. É diferente. Mas a gente não ouve falar, é uma pena, né? Eu acho. Eu chamei, eu falei com meus amigos da Embrapa lá, vocês não divulgam isso? Pelo amor de Deus, como é que é isso aqui? Ó? Olha, vou fazer um desafio para você. Me ajuda, quem sabe, trazer esse pessoal para participar de um próximo episódio. Gostaria muito. Tem gente da Embrapa que pode participar, sim. O pessoal da Embrapa Solos, lá de Pernambuco, né, que eles estão lá, e quem sabe chamar a presidente da Embrapa e dar um aperto nela. Minha amiga Silvia, porra, os caras estão fazendo um monte de coisa lá, Silvia, cadê? O que vocês estão mostrando? Eu acho que, às vezes, não é maldade, não. Às vezes, o cara que está no nível tão alto de gestão, essas coisas não chegam mesmo. Entendeu? Mas avisa antes que ela vai vir municiada de um monte de coisa, mas tem que divulgar. Perfeito. Não, a minha proposta é justamente trazer essas boas ações, os bons trabalhos e colocar em evidência, né? Isso é fundamental. Bom, estou muito satisfeito, né? Gostaria de lembrar que esse trabalho que eu realizo, ele tem o apoio financeiro da Gefoscal, que é um fertilizante que é mais nutrientes, e é um fertilizante mineral misto, nessa linha que você colocou, doutor Eduardo Assad, da gente poder substituir essa dependência de importação de fertilizantes.
né? O Brasil precisa ter essa soberania no agro, né? E buscar essas fontes que você comentou. O Dr. Éder Martins trabalha, né? E já tive a oportunidade de trazê-lo aqui, falando justamente dessa alternativa de soluções regionais. O Brasil tem competência, a pesquisa está mostrando isso, né? A Embrapa, as universidades, tantas outras instituições, mostrando que é possível a gente continuar a nossa produção sem essa dependência muito perigosa para o Brasil. Muito bem, eu gostaria que você agora fizesse as suas considerações finais. Olha, eu primeiro queria agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse espaço, mais uma vez, discutindo essas questões das mudanças do clima. É importante que as pessoas tenham a dimensão exata do que está acontecendo. O que está acontecendo não é ao acaso, não é uma coisa que aconteceu no ano, vai acontecer no outro, então foi El Niño, agora é Laninha, não sei o quê. Não é isso, não é isso. E que as pessoas comecem a realmente ter dimensão do problema. Quando você sai de uma temperatura média de 31, 32 graus para 40, alguma coisa está errada. Quando você perde 75 bilhões de reais, perdas na agricultura por conta de clima, alguma coisa está errada. Então, eu ouvi uma vez um colega aí do Ministério da Agricultura, da Economia, alguns anos atrás, olha, existe aqui a chance de perder 10 bilhões de reais, 10 bilhões de reais por conta de clima. 10 bilhões. O Plano Safra são 200 bilhões. 10 bilhões não é nada. Aí, quer dizer, obviamente que aquilo me irritou, e eu falei, então você me diz quanto que tem que perder para eu começar a ficar preocupado? Porque não é possível um negócio desse. Não é possível. 10 bilhões, gente. É muita coisa. Então, assim, eu acho que essa visão da economia tem que ser mudada também. Nós temos que ver desperdício, perda, securitização de dívida. Perdeu securitização de dívida. Quem paga é o contribuinte. Essas coisas têm que ser vistas no seu conjunto, de uma forma abrangente. E isso tem tudo a ver com essa emergência climática que nós estamos vivendo agora. Tomemos cuidado. Temos que trabalhar muito nessas campanhas de redução de dengue, zika, chikungunya, porque esse inseto está crescendo, os vetores estão aumentando. Temos que buscar soluções, e já existem, para a produção agrícola brasileira estável. Não é só sustentabilidade econômica, não. Tem que ser econômica, ambiental, social, senão não dá certo. A conta não fecha. E principalmente, ter a dimensão correta de que com esse aquecimento, com a redução de chuva, com as chuvas intensas, os principais atingidos serão as populações pobres, os desassistidos. E isso aí, perda de uma vida, por conta disso, não tem preço. Isso não tem preço. Então, vamos tomar consciência disso e vamos trabalhar para reduzir esses impactos no lixo, na coleta do lixo, na organização na limpeza de bueiro, na cobrança das empresas que existem nas cidades para fazer esse serviço direito. Eu morava numa cidade, em Brasília, que, dependendo do governo, não se limpava a boca de lobo. E aí o que acontecia? Chovia, inundava a cidade, né? Aquelas descidas que tem. A tesourinha inundava aquilo, o carro não passava. Por quê? Porque não limpava a boca de lobo, meu Deus do céu. Eu vi no Rio de Janeiro uma vez, quando teve aquele desabamento lá no Morro do Urubu, morreu um monte de gente. No mês seguinte, a Prefeitura do Rio, primeira vez na minha vida, eu tenho família no Rio de Janeiro, primeira vez na minha vida, quase com 60 anos, naquela época, que eu vi a Prefeitura limpando boca de lobo no Rio de Janeiro. 60 anos para fazer um trabalho de rotina. Isso a população tem que cobrar, porque vai aumentar. As chuvas vão aumentar, serão cada vez mais intensas e nós temos que estar preparados para isso. É isso. Maravilha.
como diz no popular, né, Eduardo, é mais barato prevenir do que remediar, né? Muito bem. Bom, me resta agradecer muito a sua brilhante contribuição, estou muito satisfeito. Acho que a gente precisa fazer essa quebra de paradigmas. É uma realidade, está posta, e se a gente não tiver essa percepção, essa capacidade, essa inteligência, né, esse suporte da ciência para fazer esse enfrentamento, a gente pode tirar muitos pequenos produtores da atividade. Isso que me preocupa muito, né? Quando você tem uma catástrofe e aí você tem um êxodo rural, pequenas famílias e produtores que perdem toda a sua produção e endividados têm que sair do meio rural para a cidade. Isso é muito triste e, como você diz, tem coisa que não tem preço. Vida é uma delas, dignidade é outra. Muito obrigado, Dr. Eduardo Delgado Assad, pela sua contribuição. Um grande abraço e, mais uma vez, o Agro está aqui de portas abertas para receber pessoas como você que tem uma vida dedicada a uma causa e que enfrenta desafios, porque não é fácil, né? Você deve ter engolido alguns sapos aí nessa vida, vários sapos, né? Isso mesmo. Mas faz parte da vida, eu acho que a causa é muito boa e quando você tem convicção daquilo que você está lutando, vai em frente, vai até o fim. Grande abraço, muito obrigado, fica com Deus, até a próxima.